Paz e graça do Senhor Jesus a todos. Bem-vindos ao canal da EBD, da Assembleia de Deus Madureira, de São Miguel do Araguaia, em Goiás. Dando continuidade ao estudo de nossa revista Betel Dominical, nossa reflexão de hoje será sobre a leitura complementar de quinta-feira da lição de número 3, que tem como título Lidando com Vozes Contrárias. A oposição é uma realidade na jornada da fé. Ninguém está isento dela. No entanto, o que de fato determina o resultado da batalha espiritual é a nossa reação a essa oposição. O texto que vamos analisar hoje, embora esteja fora do livro de Neemias, revela a fonte primária da força que o sustentou. É um princípio divino que transcende o tempo e se aplica diretamente às nossas vidas. Para compreendermos a resposta correta, primeiro é fundamental analisar a questão principal. Como devemos agir quando vozes contrárias se levantam para nos desanimar, criticar e tentar paralisar a obra de Deus? Neemias nos dá o exemplo prático, mas é na história de Moisés que encontramos o verdadeiro fundamento teológico para a vitória. Na lição desta semana, nós observamos Neemias debaixo de um ataque ferrenho, uma oposição liderada por Sambalate, Tobias e Gesem. Eram vozes que tinham um objetivo claro: minar a confiança dele e parar a obra da reconstrução. Contudo, o segredo da perseverança de Neemias não estava em sua habilidade política ou em sua estratégia, mas sim em sua profunda e inabalável conexão com Deus. E é exatamente essa conexão que nos leva à leitura central de hoje, lá em Êxodo, no capítulo 33. É nesse texto que encontramos o pilar que sustenta não apenas Neemias, mas todo servo de Deus que, em qualquer época, enfrenta oposição. Vamos então analisar com cuidado a condição que Moisés impôs para que a jornada do povo pudesse continuar. Esta é a resposta de Deus a um Moisés que estava profundamente angustiado. É crucial que a gente perceba a profundidade desta promessa. Deus não está oferecendo apenas um auxílio, recursos ou a guia de um anjo. Não, Ele oferece o que há de mais valioso: Ele mesmo. A sua presença pessoal é a garantia não apenas do destino final, mas do descanso sobrenatural durante todo o percurso. A presença de Deus é o elemento que distingue o seu povo. Não são nossos rituais, nossas construções ou nossas capacidades que nos fazem diferentes. É a manifestação real e palpável do seu favor e do seu poder que nos separa para um propósito divino e que nos assegura a vitória independentemente das circunstâncias. Moisés compreendeu isso com uma clareza tão grande que sua resposta a Deus foi de uma ousadia reverente. Se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Para ele, a terra prometida, o cumprimento da aliança, sem a presença do doador da promessa, não tinha valor algum. Prosseguir com base na força humana seria um caminho certo para o fracasso. Mas avançar com a presença divina, mesmo no deserto, era a garantia absoluta de descanso e de vitória. E esta é a questão central que deve ressoar em cada um de nós, especialmente naqueles que estão na liderança da obra. Em nossos projetos, em nossos ministérios, o que é que de fato buscamos primeiro? O que é inegociável para nós? Será que temos a mesma convicção de Moisés para declarar: Senhor, se não fores conosco, não daremos um passo sequer? Agora, vamos conectar este princípio fundamental à prática de Neemias. A coragem que ele demonstrou diante das vozes contrárias não nasceu de um mero otimismo humano. Ela nasceu da mesma dependência radical da presença de Deus que acabamos de ver em Moisés. A passagem de Êxodo, portanto, não é um texto secundário. Ela é a chave teológica que abre o nosso entendimento sobre a extraordinária resiliência de Neemias. Ele agiu com a serena confiança de quem tinha a certeza de não estar sozinho na batalha. Vamos observar com atenção a linguagem de Neemias. Ele não atribui o sucesso à sua própria competência ou ao decreto do rei. Ele testifica sobre a boa mão do meu Deus. Essa é uma expressão hebraica que significa o favor, a bênção e a presença ativa e poderosa de Deus em sua jornada. Era, em essência, a mesma presença que foi prometida a Moisés. Mas e quanto a nós hoje? Como essa verdade se aplica em meio às nossas batalhas modernas? As vozes contrárias podem ter mudado de tática, mas a intenção delas continua a mesma: paralisar a obra de Deus. O adversário age com sutileza. É o desânimo que surge do cansaço ministerial. É o fluxo incessante de distrações digitais que roubam nosso foco. É a crítica que semeia a dúvida. E talvez a mais perigosa de todas as vozes, a voz da autossuficiência, que tenta nos convencer de que podemos avançar na obra sem a presença manifesta de Deus.
É fundamental entendermos o que o apóstolo Paulo nos adverte em Efésios capítulo 6. A nossa luta não é contra carne e sangue. Não lutamos contra pessoas, mas contra as forças espirituais da maldade. E por essa razão, estratégias puramente humanas são insuficientes. Precisamos de armas espirituais, e a mais poderosa de todas elas é a presença de Deus. A vigilância espiritual, portanto, é indispensável. A ordem para nos revestirmos de toda a armadura de Deus não é uma sugestão, é um imperativo para quem deseja permanecer firme. A armadura não é opcional, é uma necessidade vital. A pergunta que cada um de nós deve se fazer é: eu estou, diariamente, me preparando de forma consciente para esta batalha espiritual? O caminho para experimentar essa segurança divina envolve passos de fé, passos práticos e deliberados. Primeiro, uma decisão radical. Fazer da presença de Deus a condição inegociável. Segundo, uma vida de oração que busca a face de Deus antes de buscar os seus feitos. Terceiro, uma vigilância constante para identificar e rejeitar as distrações. E, por fim, uma confiança que descansa plenamente na promessa e não nas percepções do momento. Ao concluirmos essa reflexão, a verdade central permanece imutável. O que nos distingue no mundo, o que torna nosso trabalho significativo, não é a nossa própria força, mas a gloriosa presença daquele que nos chamou e nos enviou. A maior vitória sobre as vozes contrárias não é necessariamente fazê-las calar. Neemias continuou sendo atacado. A verdadeira vitória é a capacidade sobrenatural de prosseguir, de continuar construindo e servindo, apesar do barulho da oposição. É prosseguir com a certeza de que a presença de Deus em nós é infinitamente maior e mais forte do que qualquer acusação ou ameaça. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos vocês.